Olá, seja muito bem-vinda. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando esse conhecimento. Hoje eu vou falar para você os 5 passos para mulheres bem-sucedidas e independentes atraírem um amor verdadeiro, mesmo que seus relacionamentos passados tenham fracassado e você não faça ideia de onde está errando. Então eu vou compartilhar com você aqui a minha tela para eu te explicar tudinho nessa aula. Eu preparei esse conteúdo gratuito para mulheres que estão passando pelas seguintes situações. Se você hoje é uma mulher bem-sucedida, independente financeiramente, mas a sua vida amorosa não está indo tão bem como você gostaria, se à sua volta não te falta nada, você tem uma vida confortável, pode viajar, comprar as roupas que gosta, comer nos restaurantes que mais te agradam, você provavelmente tem um ótimo trabalho, seus amigos, parentes e colegas de trabalho te elogiam, te colocam como referência de sucesso na família e entre amigos, mas na hora de dormir por mais que você queira se convencer que está tudo bem, você olha para a sua vida e sente falta de alguém ao seu lado. Você é capaz de atrair homens interessantes e tem alguns correndo atrás de você, mas aquele que você realmente deseja parece que não valoriza quem você realmente é. Ou quando você se interessa de verdade, as coisas mudam rapidamente. As coisas vão bem por um tempo e depois, por mais que você se esforce para reaproximá-lo, por mais que você deixe ele à vontade e mostre o quão bem resolvida você é, ele parece cada vez mais distante. Ou você sempre se envolve em relacionamentos que, ao invés de te fortalecer, te colocam numa situação de ansiedade, de culpa ou de fracasso e frustração, porque você não entende o que está acontecendo de errado. Você vê aquele cara que era super atencioso no início ficar desinteressado de repente e não entende muito bem por que isso está acontecendo. E não importa o que você faça, o tanto que você tente melhorar, as coisas acabam indo por água abaixo. E você fica mais uma vez com o coração partido, tentando se fazer de forte, mas destruída por dentro. Esse conteúdo é também para você que se dedicou a vida inteira aos estudos e ao trabalho para ser bem-sucedida e achou que um dia conheceria alguém especial que reconheceria todas as suas qualidades e finalmente poderia construir uma família. Mas depois de tantos anos de dedicação aos estudos e ao crescimento profissional, de repente se dá conta que o tempo passou e essa tal pessoa não apareceu. E agora se sente pressionada pelo tempo. Ou está aí tentando se convencer que talvez esse negócio de filho ou casamento não seja para você. Se você se identificou com o que eu disse até agora e isso retrata você de alguma forma, eu quero me comprometer com você e quero que você se comprometa com você mesma em assistir com atenção até o final desse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor, não é mesmo? Eu sou a Lia Santos, eu sou especialista em relacionamentos e venho ajudando mulheres bem-sucedidas e cheias de qualidades como você a construir um relacionamento saudável e feliz e encontrar o seu amor verdadeiro. E o meu compromisso com você hoje é te mostrar os 5 passos para você nunca mais passar pelo que eu descrevi anteriormente e estar sempre no controle das suas emoções, mas sem ser fria ou bloquear seus sentimentos. É você nunca mais ser tomada pela ansiedade e frustração e ficar somente com a parte boa do relacionamento. Eu vou compartilhar com você a mesma estratégia que fizeram algumas das minhas alunas a encontrarem um relacionamento feliz e saudável em questão de semanas, ou que fizeram 5 anos de namoro e enfim viraram um pedido de casamento. Vou te mostrar também 3 comportamentos que 90% das mulheres têm na tentativa de ter um relacionamento saudável e feliz, mas que na verdade só pioram ainda mais as coisas. Você vai ver como mulheres que passaram uma vida inteira de relacionamentos tóxicos e desgastantes encontrarem relacionamentos saudáveis e felizes apenas fazendo uma pequena mudança de comportamento.
E me comprometo que esse conteúdo vai ser o início da sua virada de jogo quando o assunto for relacionamentos destrutivos. E me comprometo também que isso vai funcionar mesmo se você coleciona casos de relacionamentos fracassados e anos de terapia. E vou te dizer que isso nada tem a ver com padrões de beleza ou ter que ficar aprendendo a fazer joguinhos de sedução. E que também nada tem a ver com idade ou se você tem filhos ou não. Hoje eu quero te proporcionar uma clareza transformadora sobre a forma como você se comporta com os homens. É muito importante que você fique atenta. Coloque seu celular no silencioso, feche as abas do seu navegador da internet e vá para um local tranquilo. Se permita investir esse tempo em você mesma. Vão ser apenas mais alguns minutos. E mesmo que o seu ex ligue ou aquele contatinho do final de semana ligue, não atenda, porque você já vai ter a primeira oportunidade de mudar a forma que você vem se relacionando com os homens. Essa será a primeira oportunidade de praticar o que você vai aprender aqui hoje. E agora eu vou te falar para quem é e para quem não é essa aula. Agora, o que eu vou mostrar aqui não funciona para todo mundo. O que eu vou te mostrar aqui não vai funcionar se você acha que não há nada para melhorar. Se você está em busca de um relacionamento casual, aqui nós não falamos de manipulação. Se você acredita que a culpa é toda dos homens e não há nada a fazer para mudar essa situação, essa apresentação é para quem realmente quer um relacionamento saudável e não para quem quer um relacionamento a qualquer custo. Talvez essa deva ser a primeira coisa que você deve entender. Relacionamentos a qualquer custo não são saudáveis. É realmente para quem quer mudar o seu comportamento e atrair relacionamentos sólidos, construídos com respeito e admiração mútua, sendo apenas você mesma. E por que esse conteúdo é diferente de todos os outros que você já viu pela internet? É diferente porque o que eu vou te mostrar aqui é um passo a passo simples, onde você vai entender que ter um relacionamento saudável e feliz não é uma questão de ser escolhida e se adaptar a um relacionamento, como muitas acreditam, e como talvez muitas mulheres da sua família te aconselham. Mesmo que hoje você se sinta pressionada pelo tempo e acha que as oportunidades estão acabando e que se você não se encaixar a quem se aproxima de você, vai acabar ficando sozinho. Você vai entender que o melhor a fazer não é se adaptar aos que aparecem. Existe também um monte de gente ensinando estratégias de sedução ou como usar a mente para pensar positivo, e alguns até dão resultado por algum tempo, mas logo em seguida as coisas voltam a ser como eram antes. O que você vai aprender aqui é como fazer uma mudança para não cometer os mesmos erros de outros relacionamentos e conseguir conquistar um relacionamento saudável e feliz de uma vez por todas. E você vai fazer isso olhando para você primeiro. É um processo de dentro para fora e você vai entender isso hoje de uma vez por todas. Você vai ver é que basta um pouco de determinação e foco nas coisas certas que as coisas acontecem, assim como aconteceu com a Júlia, que é uma aluna minha, que vivia se sentindo mal por não encontrar alguém que valesse a pena. E quando encontrava, ele é que não dava a mínima para ela, não queria se envolver, e ela se sentia muito frustrada com toda essa situação e começava a pensar que ela tinha algum problema. Mas depois que ela começou a fazer o meu programa, percebeu que não havia nada de errado com ela. Eram apenas algumas atitudes que ela fazia de errado. Quando ela detectou o que ela fazia de errado, ela começou a entender como agir da forma correta. A partir daí, ela começou a se sentir muito mais segura e confiante e começou a agir diferente com os homens. Em menos de 2 meses, o celular dela começou a chover de mensagens dos seus ex, que haviam a desprezado, pedindo para voltar e até com propostas de casamento. Mas dessa vez, era ela quem não queria mais aqueles relacionamentos e abriu portas para encontrar um novo amor, que ela conheceu logo em seguida e que começou a tratá-la do jeito que ela sempre quis. Mas antes de continuarmos, eu queria falar com você sobre as 4 razões que fazem valer a pena ter um relacionamento saudável. E por que realmente vale a pena passar por esse processo e fazer essa mudança de comportamento? Eu tenho uma grande razão pela qual você realmente deveria construir relacionamentos saudáveis e felizes. Não somente amorosos, mas tornar
todos os seus relacionamentos saudáveis e felizes. Eu quero que você pare e pense um minuto. Por mais que agora este momento possa estar um pouco longe, imagine aquele momento onde você está se sentindo completamente amada. Aquele momento onde parece que você conheceu finalmente uma pessoa maravilhosa. Tudo parece perfeito, onde não há problemas, onde você consegue ver a beleza em quase tudo. Parece que está flutuando nas nuvens de tanta alegria. Aquele primeiro período do relacionamento, onde tudo é descoberta, tudo é bonito, onde nada deixa você triste. Onde você se sente energizada, feliz, entusiasmada, você se sente mais produtiva, você se sente mais disposta a perdoar, a resolver problemas do seu passado. Imagina que você pudesse ter essa energia o tempo todo. Como seria a sua vida? Aposto que você consegue perceber que seria muito mais produtiva, mais compreensiva, seria uma melhor versão de você mesma, sem ressentimentos, sem mágoas, apenas repleta de sentimentos bons. Seria incrível, não é? E se eu te disser que existe um estudo da Universidade de Harvard que comprova que essa energia que você pode sentir agora, quando imaginou todo este cenário, ela tem realmente um impacto na sua saúde, longevidade ou produtividade. Este estudo já atravessa 3 gerações de pessoas desde a infância e constataram que as pessoas que apresentaram menos doenças, tiveram uma vida realmente feliz e viveram mais que os demais, não eram aqueles que tinham mais acesso a bens materiais, remédios ou acesso aos melhores médicos. Independente da posição social, aqueles que foram mais saudáveis e se julgavam mais felizes eram aqueles que eram capazes de ter relacionamentos saudáveis e felizes em todos os setores da vida. E agora segue alguns dos motivos pelas quais as minhas alunas dizem que valeu a pena buscar um relacionamento saudável. Elas se sentiram mais felizes. Elas dizem hoje que são mais felizes e menos ansiosas, porque eliminaram de vez aquela sensação de estar sempre procurando o que melhorar, estar sempre tentando agradar e cada vez mais afastando o parceiro. São mais felizes por se sentirem reconhecidas pelos seus parceiros. Muitas ficaram abismadas como eles mudaram de comportamento rapidamente. Elas passaram a ter hábitos mais saudáveis. Com o relacionamento melhorando, os conflitos com o parceiro e os conflitos internos diminuindo, com a cabeça mais leve, elas tiveram tempo para colocar outros pontos da vida em ordem. A diminuição da ansiedade afasta a compulsão por comida, por exemplo. Muitas passaram a se alimentar melhor e até mesmo perderam peso, quando acabaram com essa ansiedade excessiva que os relacionamentos mal-sucedidos causavam. Elas passaram a aproveitar melhor as oportunidades profissionais. A quantidade de tempo que essas mulheres deixaram de ficar pensando o que fazer, tentar entender o que eles desejavam ou encontrar onde estava o erro, elas passaram a usar para o seu autodesenvolvimento. A primeira mudança de comportamento deste processo normalmente as liberta totalmente de culpas que simplesmente fazem outras áreas da vida decolarem. Pessoas com relacionamentos saudáveis e felizes são mais produtivas e criativas e fazem mais network. Elas têm com quem dividir suas conquistas. Além disso, do que adianta se esforçar tanto para conquistar dinheiro e sucesso se não se tem com quem dividir? Do que adianta poder viajar para os melhores lugares, frequentar os melhores restaurantes sozinha ou sem ter com quem realmente divida todos os momentos de conquistas com você? Do que adianta estar linda e elegante se você não tem o elogio de quem você ama? De que adianta receber um prêmio no trabalho se você não tem com quem abrir um espumante para comemorar? É sensacional quando você tem alguém ao seu lado. Você pode usufruir de todo o conforto que você já conquistou, você pode tirar umas férias para fazer uma viagem romântica, para comemorar suas conquistas profissionais. Ter alguém para dividir a vida, mesmo naqueles dias difíceis, e saber que tem alguém ao seu lado para te apoiar. Quando você tem um companheiro do seu lado, tudo é diferente. Você pode até mesmo ficar em casa assistindo um filminho na Netflix que está tudo bem.
Mas acontece que hoje a sua realidade pode estar mais relacionada a alguma das armadilhas que 90% das mulheres que eu conheço caem em ao menos uma delas, quando não caem nas três. Olha, eu estou falando 90%, mas eu poderia arriscar que 100% delas caem. Ser uma mulher segura no início do relacionamento. Muitas mulheres, quando entram num relacionamento, não querem demonstrar suas fraquezas. Elas querem parecer muito seguras de si, afinal, elas não são qualquer uma. Ela é uma mulher cheia de qualidades, independente, bem-sucedida e não quer demonstrar que precisa dos homens. Elas fazem isso porque acreditam que a melhor forma de conquistar um homem é não parecer desesperadas. Elas querem se valorizar e não querem qualquer um ao seu lado. Querem escolher alguém que as mereçam, afinal, elas já passaram por grandes decepções e sofreram muito, então não querem mais errar. Só que, na verdade, isso é uma grande armadilha, porque quando você demonstra ser super segura de si por fora, mas por dentro você está cheia de medos e inseguranças, não sabe exatamente como agir, o que vai falar, se deve ou não mandar aquela mensagem, ou convidá-lo para sair, ou seja, você não tem segurança em como agir exatamente, porque você está tão preocupada com o que ele irá pensar ao seu respeito, que você perde a sua espontaneidade e não demonstra quem você realmente é, com suas qualidades e fraquezas. Na verdade, não importa o que você demonstra parecer, é o que você realmente sente internamente que as pessoas vão perceber. Na verdade, parecer ser segura, mesmo não sendo, só leva para um quadro de mais ansiedade, pois não dá para ser quem você não é o tempo todo. No começo, até é possível ir levando esse jogo, mas com o tempo fica cansativo demais. E o homem se apaixona por uma pessoa que simplesmente não existe. E depois de um tempo, quando ele vai percebendo quem realmente ela é, entende que talvez tenha se apaixonado por uma pessoa que não existe. E aí que ele se decepciona, perde o interesse, se distancia, algumas vezes ele até some sem dar explicações. E muitas das vezes é no momento onde ela já se envolveu, onde as suas inseguranças afloraram, e é justamente aonde eles pulam fora. A segunda armadilha é o que eu chamo de síndrome da mulher compreensiva. É comum, quando uma mulher está apaixonada, procurar fazer de tudo para o relacionamento dar certo. Então, ela acaba buscando mostrar para o homem todas as suas qualidades, procura ser muito correta, companheira, se dedica totalmente ao parceiro, busca ser compreensiva e muitas vezes deixa até as suas vontades de lado para satisfazer o parceiro. Ela faz isso porque ela quer que ele perceba o quanto ela é perfeita para ele, o quanto ela é indispensável, e acredita que dessa forma ele vai valorizá-la ainda mais e retribuir. Ela deseja que ele perceba que ela é uma mulher para casar e construir uma família. Só que, na verdade, isso acaba piorando ainda mais as coisas. Porque quando ela começa a fazer de tudo para o relacionamento dar certo, ele simplesmente entra na zona de conforto e ela, se esforçando tanto para as coisas darem certo, acaba evitando alguns ajustes que todo relacionamento precisa ter. Porque se ela coloca todo o foco na aceitação por parte dele e esquece de deixar claro o que é aceitável para ela, ela vai acabar ficando frustrada, pois ela engole um monte de sapos para tentar ser a compreensiva. E ele vai ficar na zona de conforto. E ele acaba perdendo o interesse com o tempo, pois tudo que temos na mão, disponível em excesso, nós tendemos a dar menos valor. E normalmente isso acaba em dois pontos. Quando você tenta ser o tempo todo compreensiva e vai engolindo o sapo, relevando algumas situações, até que você acaba explodindo e criando uma briga feia, perdendo a razão, e depois retornando a ser a mulher compreensiva, só que agora mais compreensiva ainda para compensar a briga. Ou ele mesmo vai se desinteressando, mas mantém aquela companheira, pois ela é tão boa, todos falam que ela é uma excelente namorada. A mãe e a família adoram ela porque ela faz tudo por ele, e ele também reconhece isso e não tem coragem de terminar, pois esse relacionamento é super conveniente mesmo perdendo aquele desejo. E normalmente este é o principal motivo de namoros e noivados longos,
porque isso não mantém ele realmente apaixonado e motivado para querer aquela mulher do lado dele para sempre. E daí as mulheres caem na terceira armadilha. Muitas mulheres acabam culpando os homens pelo fracasso dos relacionamentos. E elas acreditam nisso porque, mesmo elas sendo cheias de qualidades e se esforçando para serem mulheres perfeitas, elas não conseguem manter um relacionamento saudável e feliz. Só que colocar toda a responsabilidade sobre os homens, na verdade, faz com que ela demore mais para ser feliz, pois ela está jogando o problema para debaixo do tapete. Uma vez que as mulheres definem que toda a culpa é dos homens e que eles não prestam e que elas é que são vítimas deles, elas se isentam de toda a responsabilidade e acabam tendo a sensação de que não há nada que possa ser feito e que tem que deixar por conta do destino. Elas assumem uma condição de deixa acontecer, um dia vai aparecer alguém e tudo vai fazer sentido. E isso acarreta em dois grandes problemas. E embora elas pareçam estar super desencanadas, existe um relógio dentro das mulheres que as pressionam e quando alguém aparece aparentando ser um pouco diferente e consegue mexer com ela, ela logo fica cheia de ansiedade para fazer de tudo para dar certo. Afinal, ela não se encanta por qualquer um. Então ela fica cega para os defeitos e transforma ele no príncipe encantado. E quando ela vai perceber, na verdade, ela vê as mesmas coisas acontecerem novamente, os mesmos problemas de novo e de novo. Isso acontece porque a forma como nos relacionamos com as pessoas está diretamente relacionada com quem somos, como vemos as coisas e reagimos a elas. E quando não temos a consciência disso, ou evitamos entender como reagimos nas relações, vamos continuar a cometer os mesmos erros. Isso pode parecer óbvio, mas é difícil encontrar alguém que se conheça realmente bem e consiga compreender as suas reações. Colocar a culpa nos homens e se isentar do problema simplesmente só faz ela perder um tempo precioso e não melhora em nada as coisas. Se você vê os mesmos problemas em relacionamentos diferentes, definitivamente você precisa agir para mudar e não ignorar. Mas deixa eu te contar uma história de como eu cheguei até aqui e como descobri esses 5 passos. Antes de construir o meu negócio como coach, eu vivi um relacionamento abusivo de 7 anos. Ali quando eu tinha dos meus 21 aos 28 anos. Caí muitas vezes nessas 3 armadilhas. E sei o quanto é frustrante não conseguir ser feliz num relacionamento. A sensação de sempre estar corrigindo um erro, me questionando, era algo constante e eu nem percebia como aquilo me fazia mal. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Esse era o sentimento que mais me deixava para baixo logo após as brigas ou quando eu engolia muita coisa calada. E quanto mais eu tentava consertar, mais as coisas pareciam piorar. Decidi que eu poderia ser feliz de outras formas. E acho que se teve uma coisa boa desse relacionamento, foi que decidi que eu tinha que cuidar de mim, ser boa profissionalmente, ser bem-sucedida. Eu acreditava que essa era a melhor forma para ter um relacionamento, focar na minha vida profissional e que, com o tempo, alguém iria aparecer. Focar em outras coisas, pensar positivo, estar bem comigo mesma e tirar um pouco o foco dessa questão da vida a dois. Eu também resolvi aproveitar a vida, viagens, baladas e comprava tudo que eu gostava, joias, ia para academia, cuidar do corpo e também me dediquei aos estudos e trabalhava muito para poder investir nessas coisas. Por alguns momentos era muito bom sim, mas era passageiro. E logo eu precisava de uma nova viagem, uma roupa nova, sapato novo, uma nova bolsa. Aprendi também a vestir algumas máscaras e também a fazer alguns joguinhos. Aprendi a desacreditar dos homens e por isso eu até esnobei alguns que faziam de tudo para se aproximar de mim. Mas na verdade, eu tinha medo de sofrer novamente com um relacionamento. Eu pensava, se as pessoas dizem que eu sou um bom partido, por que então eu não consigo um relacionamento que realmente me faça feliz? Defini que o problema era comigo, que talvez eu deveria ser feliz de outra forma. E foi assim até entender como as coisas realmente funcionam.
Ser bem-sucedida não melhorou muita coisa na forma como eu me relacionava com os homens. Eu tinha questões mais profundas para resolver. Mas todo o foco em ser bem-sucedida, embora não tivesse resolvido minhas questões voltadas ao relacionamento, me permitiram construir um negócio com 3 filiais. Eu me tornei dona de 3 financeiras nas cidades de Andradina, Jaú e Três Lagoas. E o meu primeiro contato com o coaching foi justamente para me ajudar a ser uma líder melhor e levar os meus funcionários a performarem melhor. Durante esse processo, eu identifiquei que eu precisava arrumar também a minha vida amorosa. Ela interferia diretamente na minha performance como líder. E foi através também do coaching que eu consegui entender algumas questões que me impediam de ter um relacionamento saudável e feliz. Eu consegui resolver tudo aquilo que me fez ficar presa em um relacionamento abusivo e que me impedia de conquistar um relacionamento saudável, um amor verdadeiro. E foi uma libertação, porque depois do meu processo de coaching, de todo o meu desenvolvimento, eu encontrei o meu noivo atual e vivo um relacionamento muito oposto daquele que eu vivi quando eu era mais jovem. E depois de ver os resultados na minha vida profissional e pessoal, eu posso dizer que entrei num relacionamento sério com o coaching. O coaching e os seus resultados me fascinaram. Aliás, as questões da mente humana sempre foram algo que me fascinaram. E eu fiz deste estudo uma nova paixão. Desde então eu venho me dedicando a fundo e investindo pesado nessa minha paixão e vocação. Eu decidi me aprofundar especificamente nas ferramentas de coaching. E algumas pessoas mais próximas, vendo a minha mudança, tanto profissional e pessoal, se interessaram e me pediram ajuda. Elas queriam ajuda com suas carreiras. E foi aí que eu notei que tinha um ponto em comum entre elas, que impactava diretamente a vida profissional delas: o relacionamento. Eu pude ver o quanto uma relação pode ser destrutiva nos outros setores da vida. Eu percebi que não adiantava trabalhar só a carreira, pois ser só bem-sucedida não trazia a felicidade plena que elas buscavam. Primeiro eu tinha que desatar esses nós para que elas pudessem se sentir realmente felizes, para poder trazer a completude que elas buscavam. Logo comecei a estruturar um método próprio para que eu pudesse aplicar nessas mulheres. E resolvi fazer o coaching o meu negócio principal, porque é o que me dá alegria de fazer: ajudar as pessoas a terem relacionamentos saudáveis. E como você pode conseguir as mesmas transformações que minhas clientes estão tendo, eu explico nos próximos passos. Primeiro passo: desenvolver uma mentalidade atraente. Uma mulher com uma mentalidade atraente sabe o que quer exatamente de um relacionamento e é capaz de identificar e atrair o homem que melhor vai se adaptar a ela e desejá-la, sendo ela mesma. Uma mulher com uma mentalidade atraente sabe exatamente o que é um ajuste de relacionamento e sabe o que é um comportamento inadmissível. E quando fala um comportamento inadmissível, é simplesmente aquilo que ela decide que não aceita para ela. Ela faz concessões, não engole sapos. Uma mulher com uma mentalidade atraente é capaz de definir qual tipo de homem é o melhor para ela. O tipo de homem que vai valorizá-la sem que ela precise fingir ser quem ela não é. Uma mulher atraente, ela é segura de si e tão espontânea e convicta dos seus valores que simplesmente ela se faz notar por ser ela mesma. As mulheres, quando desenvolvem essa mentalidade atraente, elas simplesmente eliminam a ansiedade exagerada e a frustração de tentar conquistar o homem errado, ou de apenas se deixar ser escolhida pelo homem errado. Elas não ficam tentando consertar relacionamentos desgastantes, elas realmente fazem dar certo da forma correta. Ela não precisa de nenhum joguinho de sedução ou tentar ficar adivinhando o que está passando na cabeça dos homens. A mulher com uma mentalidade atraente, ela simplesmente tem uma energia diferente, porque ela está bem consigo mesma. A primeira coisa que você precisa mudar na sua forma de pensar é que a melhor forma de atrair um amor verdadeiro é você estar bem consigo mesma e saber exatamente que tipo de relacionamento você quer. Uma mulher com uma mentalidade atraente sabe que encontrar um relacionamento saudável e feliz não é obra do acaso e ela não fica ansiosa por não ter encontrado o parceiro ideal. Ela também não se encanta com o primeiro que aparece.
Ela é capaz de atrair homens interessantes e permitir que aquele que mais se encaixa com ela se aproxime e sabe fazer com que ele se interesse por ela, ela sendo simplesmente ela mesma. E para saber exatamente o que você quer, você precisa dar um passo que muitas acham que sabem, mas não sabem. E muitas até se assustam quando dão esse passo. Que é o passo número 2, ter clareza e paz. Você precisa ter clareza e paz. E quando eu falo sobre clareza e paz, eu digo clareza de onde você quer chegar e ter paz com o que aconteceu no seu passado. Somente quando você tem clareza para onde está indo e confronta isso com o passado, você pode começar a mudar as coisas. Somente assim você vai se colocar em ação e mudar a forma como você está se relacionando com os homens. E por que disso? Não tem como você escapar do que o seu coração tem, do que está dentro dele. Pois é com o que você realmente acredita, com o que está no fundo do seu coração, que você atrai as pessoas que você se relaciona. Algumas pessoas vêm ensinando que basta você pensar positivo, mas na verdade é o que está dentro do seu coração que atrai as pessoas até você. Se dentro de você realmente acredita que não vai atrair ninguém melhor do que o seu ex, é exatamente isso que vai acontecer. Se você acredita que não vai atrair alguém que te ame tanto quanto você merece, é exatamente isso que vai acontecer. A grande chave é você tomar posse de tudo, de quem você realmente é. Porque quando você toma posse de tudo que você é, de tudo que aconteceu com você, você tem acesso à sua essência. Você pode ser a melhor versão de você mesma. Só assim você pode entender melhor as suas reações e sentimentos. Quando você tem acesso à sua essência, você ganha liberdade, e liberdade é força. E qualquer tentativa de negar ou evitar isso só vai te colocar mais distante de quem você é realmente. Isso significa um atraso que te mantém longe da sua essência. Isso significa estar presa. E te mantém presa naquilo que você está sofrendo. E não importa o quanto você pense positivo. Se você não tem clareza do que você quer e de quem você não consegue fazer as escolhas certas para você. Você precisa se entender, se aceitar, para poder colocar a sua força no limite. Quando você se entende, se aceita, pode ver quem você é realmente. Só a partir daí é que você pode reconhecer o que a vida está te mostrando. E é quando você tem força para mudar as coisas. E afinal, o que isso significa? Vamos supor que você tem um padrão recorrente de se relacionar com parceiros ruins, que não te valorizam, que te colocam para baixo, não importa o quanto você se esforça para ser perfeita. E você já tentou de tudo para mudar isso, e continua acontecendo de novo e de novo. Isso mostra que você precisa mudar algo mais profundo. Quando você pensa que já tentou de tudo para mudar e a vida continua te colocando as mesmas questões, o mesmo tipo de parceiro, de novo e de novo, isso é um sinal claro que é a hora de fazer algo diferente do que você vem fazendo. É a vida mostrando que você vem tentando mudar, mas não fez a mudança por completo. Ao invés de ficar com raiva da vida, você deve ficar grata, porque a vida está te mostrando que tem mais algum trabalho a ser feito. Sem clareza, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, de novo e de novo. Você vai atrair o mesmo tipo de parceiro e os mesmos problemas que vão continuar partindo do seu coração. Sem assumir a total responsabilidade de quem você é, o seu passado poderá ser o seu futuro. Muitas pessoas que vêm até mim vêm com esse medo de que as coisas aconteçam de novo. O que elas mais querem evitar é o sofrimento que elas podem passar novamente. E isso será verdade se você não mudar. Quer saber? Não importa o quanto você espere, o tempo não vai curar. As frustrações não vão desaparecer, vão continuar acontecendo. A menos que você as encare. Você vai continuar presa porque você não entende porque agiu tão errado e às vezes de forma tão tola. E é por isso que você tem medo que isso aconteça de novo e de novo. E adivinha? É verdade, você está pressentindo isso, você está certa.
Isso vai acontecer de novo se você não mudar. E se você não pode confiar em você mesma para fazer a coisa certa, você não consegue avançar. Isso vai te trazer mais frustração. O que você precisa entender é que você precisa se reconhecer e aceitar, porque se você não fizer isso, você vai continuar presa. A verdade é que a grande questão é como você reconhece você mesmo. Se você continuar se vendo como você fez até agora, você continuará cometendo os mesmos erros, agindo da mesma forma. Você age dessa forma como vem agindo porque você acredita que as coisas realmente são do jeito que você imagina. Mas quando você entende o que está dentro de você, você tem a força de mudar. E aí o momento que você começa a usar quem você é ao seu favor. E é por isso que você tem medo que isso aconteça de novo e de novo. E adivinha, é verdade. Você está pressentindo isso. Você está certa. Isso vai acontecer de novo se você não mudar. E se você não pode confiar em você mesma para fazer a coisa certa, você não consegue avançar. Isso vai trazer mais frustração. O que você precisa entender é que você precisa se reconhecer e aceitar. Porque se você não fizer isso, você vai continuar presa. A verdade é que a grande questão é como você reconhece você mesmo. Se você continuar se vendo como você fez até agora, você continuará cometendo os mesmos erros e agindo da mesma forma. Você age dessa forma como vem agindo porque você acredita que as coisas realmente são do jeito que você imagina. Mas quando você entende o que está dentro de você, você tem a força de mudar. E é aí o momento que você começa a usar quem você é a seu favor e começa a reconhecer o que é melhor para você. Clareza é realmente a força. Por exemplo, esse foi o caso da Fernanda. Ela tinha 40 anos quando eu a conheci. Ela é publicitária e tem uma vida muito bem-sucedida no trabalho. É uma mulher muito bonita e admirada por todos. Ela tinha passado por 3 casamentos, tinha um filho com cada ex-marido. Estava há 1 ano e meio se relacionando com um homem que, de certa forma, se aproveitava da condição que ela se encontrava. Ela estava com a sua autoestima devastada com as frustrações dos seus relacionamentos fracassados. Ela se culpava pelos fracassos e não entendia o porquê ela não conseguia fazer seus relacionamentos darem certo. E por um outro lado, ela se sentia pressionada, ela tinha certeza na sua cabeça que ela tinha uma grande desvantagem quando comparada a outras mulheres. Ela tinha 3 filhos e 3 ex-maridos, e ainda já não era mais nenhuma menina. A baixa autoestima dela era causada pela culpa que ela se atribuía pelo fracasso dos seus relacionamentos, e fizeram ela aceitar mais um relacionamento tóxico. Sim, ela tinha um padrão de se relacionar com homens que a tratavam mal e a diminuíam. E parece que às vezes ela nem percebia o quanto era maltratada. Nesse relacionamento que ela se encontrava quando eu a conheci, ela estava há 1 ano e meio onde o parceiro não a assumia. Ele prometia que iam fazer uma viagem juntos e depois acabava viajando sozinho. Ele sumia em alguns finais de semana, deixando ela sem notícias e aparecia na segunda-feira. Ele não assumia o namoro para os amigos e familiares e não gostava de postar fotos nas redes sociais com ela. Ele simplesmente usava dessa autoimagem que ela tinha para manipulá-la e deixava ela ali à espera dele quando ele desejasse. Inclusive, dizia para ela que ela não ia arrumar ninguém melhor do que ele, que praticamente ele fazia um favor de estar com ela. Assim que começamos o trabalho do nosso programa, ela conseguiu olhar para si e ver o quanto de valor ela tinha, independente do que havia acontecido na vida dela. Ela conseguiu ter paz e aceitar o que havia acontecido. Entendeu que, independente do que havia passado, ela tinha muito valor. E reconhecer que este homem não era e não seria a melhor opção para ela, que este relacionamento era totalmente tóxico e unilateral. Era tóxico porque ele era um homem que se aproveitava da situação de fraqueza e unilateral porque só ela se dedicava, por acreditar que ele era a última oportunidade dela. Quando ela teve clareza do que ela queria, dos valores que ela tinha e teve paz para aceitar o que havia acontecido nos seus relacionamentos anteriores, em 2 semanas depois que entrou no meu curso, ela decidiu terminar esse relacionamento que só existia para ela e afastar de
tudo de ruim que vinha com essa relação. Ela pôde dar esse primeiro passo. E a história dela não termina aqui, ainda é um pouquinho melhor. Mas para continuar, eu preciso te explicar o próximo passo. Clareza é realmente força. Clareza e paz juntos significam que você tem uma grande força. Porque quando você tem clareza de como as coisas são e você tem paz com isso, você pode usar toda a sua energia. E ao invés de você usar a energia para combater o seu medo, você usa toda essa energia para o seu futuro. Quando você tem a aceitação de como as coisas foram, você realmente se encontra. Quando você se encontra, você compreende quem você é realmente e você começa a fazer grandes escolhas. O que significa que você não tem somente força, mas pode entrar em ação porque você pode usar essa força agora. E o passo 3, afirme a sua própria força. A única forma de você afirmar a sua super força é verdadeiramente aceitar você mesma. A aceitação é a chave com a qual você acessa a sua verdadeira essência e fazendo isso, você estará reafirmando a sua própria força. E você pode se perguntar, o porquê isso é tão importante? Isso é importante porque você não tem como fugir de quem você é realmente. Você não pode mudar quem você realmente é. Sendo você mesma é a forma mais fácil que há para viver e a melhor forma de você atrair um parceiro ideal. Quando você pode ser você mesma, automaticamente você estará feliz. E eu sei que isso parece muito lógico, certo? É até muito simples. É óbvio que precisamos ser quem nós somos. Mas o problema é que muitas pessoas não sabem quem realmente elas são. Ao mesmo tempo que é simples, é difícil de seguir esse conselho. Deixa eu te dar um exemplo através de uma metáfora para ficar mais fácil de compreender. Então vamos supor que você é um lindo e elegante cavalo de corrida, mas você não sabe que você é este cavalo. E você se apaixonou por um parceiro que podemos dizer que ele é um golfinho e vocês dois estão loucamente apaixonados. Você consegue reconhecer as qualidades de um golfinho. Eles são rápidos na água e são muito engraçados. E a princípio é muito bom estar com esses golfinhos na água. Você se diverte e tudo parece estar muito bem. Mas você não foi feita para esse ambiente. Você pode até ficar na água com ele por algum tempo, mas não vai ser tão fácil. E com o tempo, isso vai ser cansativo e com certeza vai te custar tentar se manter nesse ambiente. E o mesmo acontece com o golfinho se estiver no ambiente do cavalo de corrida. Ele precisaria de muito esforço para acompanhar um cavalo na terra, mas você o ama e faz de tudo para se encaixar naquele mundo. E você acaba se mantendo infeliz e totalmente confusa de quem você é, e constantemente se questiona o que está de errado. E pode ser realmente muito difícil você tentar ser um golfinho se você não é. Quando as coisas não estão indo bem, às vezes é muito difícil de reconhecer o que está errado. É porque você não sabe quem você é. E é por isso que você pode estar há anos se sentindo confusa e presa em alguns amores falsos. Mas você quis acreditar que estava certa e tentou, fez de tudo para se encaixar. E mesmo assim perdeu o seu amor e ainda acabou com o coração partido. Mas agora as coisas começam a fazer sentido. E é por isso que aceitar quem você é tão importante. Porque se você não compreender que você é um cavalo de corrida, não tem como você entender que está no ambiente errado, rodeada de golfinhos. E não consegue achar um outro cavalo de corrida se você não aceitar que é um cavalo de corrida primeiro. O que torna as coisas muito mais fáceis porque os dois estarão no mesmo ambiente. Aceitando quem você é e sabendo quem você é a forma mais fácil de você encontrar um amor verdadeiro. Não aceitando quem você vai continuar presa. E se você até hoje não descobriu que é um cavalo de corrida, muito provavelmente isso aconteceu porque você viveu até agora cercada de golfinhos. É muito comum a gente achar que a vida não está a nosso favor quando nós não sabemos quem realmente somos, porque estamos tentando nos encaixar em algo que nós não somos realmente. Isso é o porquê se aceitar é algo tão importante. Saber quem você é afirmar que você tem força e muito mais fácil você ser quem você é.
É natural para um cavalo correr numa planície. Não tem nenhum esforço extra nisso. E é simplesmente isso que vai te fazer sofrer se você tentar se encaixar em algo que você não é. Assim, no minuto que você aceita quem você é um momento que você toma toda a sua força para si e você passa a se sentir sensacional de novo. Um golfinho tentando acompanhar o cavalo na terra vai sofrer muito, mas no momento em que você coloca esse golfinho de volta na água, tudo se torna mais fácil para ele. Assim como para o cavalo, é muito esforço nadar. Quando a gente aceita quem a gente faz as coisas serem mais fáceis. E quando estamos bem, é quando a nossa felicidade aparece e começamos a nos sentir sensacionais de novo. E é por isso que você deve fazer essas mudanças que eu estou te falando agora. Você precisa dar esses 2 primeiros passos. Ter clareza e paz e se aceitar. Mas se você fizer apenas um desses, não vai funcionar. Se você entender apenas o que está acontecendo, se você tiver apenas clareza do que estava fazendo de errado e você não aceitar quem você realmente é e reafirmar a sua própria força, nada irá mudar. Porque se você continuar fingindo ser alguém que você não é, a tendência é que você se coloque numa condição em que você não se encaixa. E para te mostrar isso, eu vou te dar um outro exemplo simples. Fazendo tanto um ou outro destes passos, é como se você estivesse aparando um jardim para matar as pragas. E você podasse apenas as folhas acima do solo que parecem estar com as pragas. O que acontece é que, aparentemente, você terá eliminado as pragas, porque você não pode mais vê-las hoje. Mas o que acontece é que elas acabam retornando ainda mais fortes, porque não foi tratado as raízes. E na sua vida, isso significa que os seus comportamentos podem sumir por um tempo, mas eles vão acabar voltando. Eles parecem ter desaparecido por algum momento, mas depois voltam ainda mais fortes. A aceitação de quem você lida diretamente com as raízes deste comportamento que você tem. E quando você lida com quem você elimina todos os erros e os comportamentos de tentar ser alguém que você não é. Você fica livre para ser você mesma. Se você é capaz de reconhecer isso e está aqui ainda, você é capaz de entender que você tem feito apenas a metade do trabalho. E é por isso que você não tem conseguido os resultados duradouros. Esse padrão de não cuidar das raízes de quem você é o que faz você retornar sempre ao mesmo resultado, que normalmente é um coração partido. Agora eu quero dividir com você mais um exemplo. Lembra da Fernanda que eu citei anteriormente? Ela tinha passado por 3 casamentos anteriormente e todos eles foram muito sofridos e desgastantes, porque ela não tinha clareza de quem ela realmente era, do que ela queria para si. Ela vivia em busca de fazer seus casamentos e relacionamentos darem certo. E ela não sabia que eles eram golfinhos e ela um cavalo de corrida. Ela vivia fora do seu ambiente natural. As suas qualidades não podiam se afirmar dentro do ambiente dos seus parceiros. Ela tentava se adaptar a eles e simplesmente ela precisava de muito esforço. Isso a colocava muito para baixo, e a insegurança causada pela dificuldade para ela se adaptar a esse ambiente faziam ela aceitar muito menos do que ela merecia. Porém, bastou apenas ela entender que ela era um cavalo de corrida e não um golfinho. Que rapidamente sua autoestima voltou, sua confiança também. Ela passou a se sentir melhor e as pessoas passaram a reconhecer isso. E ela assumindo a sua própria força e sabendo o que ela quer para si, que tipo de relação é ideal para ela, se libertando do passado que a colocava para baixo, em 30 dias ela encontrou um novo relacionamento, onde já no início ela tem uma nova postura e não aceita menos do que ela merece, porque ela sabe o poder que tem. O quarto passo é ter o amor que você deseja. Quando você se conecta com o seu poder autêntico, o poder de ser você mesma, você começa uma conexão com quem você realmente é e como a vida é de fato. Tudo começa a funcionar para você. As coisas na vida começam a ficar fáceis quando você pode ser quem você é. Quando você pode viver com a sua força própria, você evita o desperdício de tempo e de frustrações também.
Simplesmente as coisas acontecem como mágica. Acredita em mim. Por exemplo, o golfinho, quando você coloca ele na água, ele está em casa. E é assim que a vida foi projetada, para ser simples. Se tem alguma coisa que não está simples, é porque está errado. Quando os passos 2 e 3 estão nos seus devidos lugares, a felicidade e o amor acontecem naturalmente. Quando você coloca um golfinho na água, ele vai se sentir bem porque é o ambiente que ele pertence. O meu trabalho com você é criar raízes saudáveis, trazendo você ao seu eu mais saudável. Porque o meu treinamento é diferente de todos os outros que você pode ter ouvido falar. Porque todos os outros treinamentos focam nas partes visíveis, eles focam somente nas folhas. Se você está tendo dificuldades com relacionamentos, ele vai tratar dos relacionamentos, mas isso pode ser apenas a parte que está aparente. Focar apenas em trazer novas folhas boas não vai resolver o problema. E talvez seja preciso dar uma olhada nas raízes, mesmo que isso possa parecer um pouco distante dos seus problemas no primeiro momento. Muito das coisas que eu trabalho por diversas vezes parecem não ter a menor relação com o problema que você tem. Muitas das minhas clientes dizem que, mesmo elas não entendendo o que está acontecendo, é possível ver que funciona. É como se as folhas ficassem mais saudáveis porque você tratou da raiz. Você precisa saber quem você é e o que não funciona para você, o que você deseja e o que você quer escolher para você. No momento que você tiver com total clareza para estes pontos, a vida simplesmente vai começar a te entregar o que você quer. E como isso funciona? Isso significa que você só pode ter o amor que você quer quando você é completamente esse amor. A árvore só pode ter folhas saudáveis quando essa árvore, como um todo, está funcionando bem. Significa que você tem que ter o foco total em quem você é e se manter distante daquilo que neste momento está fazendo você ficar presa e sofrendo de novo, de novo e de novo. E isso é uma decisão que você tem que tomar se você quer realmente ter uma vida plena. E a decisão de se manter focada nisso, em quem você realmente é. E o que é melhor para você vai te tornar linda, exuberante e radiante. Olha um cavalo de corrida dentro da água. É possível ver todas as suas exuberâncias? E um golfinho preso na areia? Percebe como eles são muito mais bonitos quando estão no seu próprio ambiente? Uma relação não é feita para se consertar um ao outro, ela é feita para que as coisas se encaixem. O que você precisa saber é que é um grande erro você achar que isso vai levar muito tempo para ser resolvido. Isso pode levar apenas algumas semanas, mesmo se você está há tanto tempo presa nisso. 2, 5, 10, 20 ou 30 anos. E você pode estar se perguntando: semanas? Como assim, né? Lembra do golfinho? A gente vai simplesmente pegar esse golfinho e botar ele de volta na água. E com as ferramentas que eu desenvolvi para isso, não importa quanto tempo você ficou presa nesse tipo de comportamento. Grandes mudanças vão acontecer nas primeiras 2 ou 3 semanas do meu treinamento e que vai te permitir poupar muito tempo e dinheiro. E com as ferramentas certas, isso vai ser fácil fazer acontecer. Todas as pessoas que passam por esse treinamento têm mudanças definitivas e fortes que as impedem de voltar ao estado que elas estavam antes. Imagina você tentando trocar o pneu do carro sem um macaco e uma chave de roda. É extremamente difícil, não é? Mas com a chave de roda, o macaco e a ajuda de alguém fica muito mais fácil. Por isso que é necessário ter as ferramentas certas. Eu me lembro do caso da Flávia, que era uma gerente de uma concessionária. Ela tinha 38 anos, estava namorando há 5 anos e se sentia pressionada pela idade e pela família. Ela já estava ficando constrangida de ir às reuniões de família e, de certa forma, até passava a evitar essas reuniões. Era sempre a mesma conversa das tias e as primas perguntando: e aí, esse casamento sai ou não sai, menina? O que falta para esse menino marcar logo esse casamento? E com seu tio eu fiz assim. Olha aí a sua prima, todo mundo dizia que ela não ia casar e já vai fazer 10 anos que ela casou. E vinham aqueles conselhos de como segurar um homem, o que fazer, o que deixar de fazer, sempre insinuando que a culpa estava nela. Logo nas primeiras sessões, ela deixou claro que não sabia o que fazer, se ela continuava insistindo naquele relacionamento ou se ela terminava e tentava buscar um outro relacionamento para casar.
ela tinha muitas dúvidas. Uma delas era se ela realmente iria encontrar alguém novo que fosse querer casar com ela mais rápido do que ele. Porque ela já estava namorando há 5 anos. E sempre quando ela falava em casar, o namorado simplesmente desconversava e fugia da situação. Ela estava num dilema. Ela não tinha problemas no relacionamento, mas ele ficava enrolando. Quando ela passou pelas primeiras semanas do meu programa, ela conseguiu entender o que ela tinha de força e que se não fosse ele, seria outro. Isso deu coragem para ela, coragem para afirmar quem ela era e que ela seria capaz de atrair quem ela quisesse. Ela perdeu esse medo e mudou sua postura. E ela afirmou a sua força. Ela teve o amor que ela merecia, que já estava ali do seu lado. E a mágica aconteceu. Apenas em 45 dias após o início do curso, ela finalmente recebeu um anel de noivado. E eu fico realmente muito feliz quando vejo essas coisas acontecerem. O quinto passo é passar o quanto antes por esse processo de mudança. E a melhor forma de fazer isso é buscando uma ajuda. Você precisa escolher um mentor. Isso significa escolher alguém para te conduzir da forma mais rápida possível pelo processo de mudança. Pois se você tem grandes pontos cegos, porque simplesmente você não sabe o que você não sabe, um mentor vai trazer orientações e vai fazer você agir para alcançar os seus resultados. Você muito provavelmente já pesquisou o que fazer e tenta há algum tempo resolver suas questões com o relacionamento. Eu sei que tudo que eu falei aqui, talvez de fato não é o que possamos chamar de uma novidade completa, mas se você já tem algum nível de conhecimento, então por que você não conseguiu encontrar uma solução definitiva e continua procurando mais informação? Porque você pode ter muita informação, mas não tem um caminho exato. E também não tem quem te tire da zona de conforto e entre em ação. Um mentor vai te mostrar quais são os seus pontos cegos e vai te manter em ação, vai fazer você realmente se comprometer, dando o seu máximo pela sua mudança. Em outras palavras, por exemplo, você sabe que deve fazer exercícios, mas quando as pessoas estão se exercitando e pagam um personal, elas realmente querem ver o resultado, porque elas estão comprometidas. Um mentor vai te mostrar o caminho e fazer você se comprometer e agir. Quando você acha um mentor perfeito para você, você se sente como se estivesse falando com um amigo. E é isso que vem acontecendo comigo e com as minhas alunas, por exemplo. Esse é o clima que eu gosto particularmente, porque tem alguns detalhes que a gente acaba aprofundando, principalmente nas primeiras sessões, quando passamos por questões mais pessoais do passado ou ressentimentos. É como se eu estivesse revivendo aqueles momentos com elas e acabamos criando um laço mais profundo. Quando se cria essa relação, você se sente totalmente confortável que o seu mentor exija mais um pouco de você, que faça você sair da zona de conforto. E também há uma cultura de não julgamento e liberdade para que você seja você mesma, até porque os seus resultados só vão acontecer se houver confiança mútua. Completamente sem julgamento, você pode dividir a sua verdade, o que você se envergonha, por que você se sente culpada, ou quais são as mágoas, e tudo isso de forma aberta porque existe confiança. Por mais que o trabalho não seja tão fácil, você se deixa conduzir e confia no processo. E você de fato faz o que tem que ser feito. Quando você encontra o mentor perfeito para você, você se torna ainda mais determinada a cada semana que passa. Porque você está comprometida e está saindo da sua zona de conforto. E aqui vem a parte mais engraçada. Eu tenho mentores e às vezes eu fico brava com eles. Nem sempre você vai estar confortável. Porque o seu mentor não terá medo de confrontar você para que você tenha os resultados. Tentar por sua conta é o tipo de coisa que não costuma funcionar ou costuma demorar muito para dar resultados. E você não tem a menor ideia dos obstáculos que vai enfrentar durante o caminho e como ultrapassá-los. Também não sabe evitar as resistências que normalmente acontecem nas primeiras semanas, porque é difícil sair da inércia depois de tanto tempo mantendo o mesmo comportamento. E talvez você já tenha ouvido que todo mundo precisa de um coach, todo mundo precisa de ajuda para superar mais rápido os seus obstáculos. E precisa da ajuda de pessoas que conhecem o problema que você passa e a solução para ele.
A ajuda de quem já passou por isso e ajudou outras pessoas na mesma situação. Porque se você fizer isso errado, e talvez você já tenha tentado resolver isso de forma errada. Porque muitas vezes é comum mulheres passarem anos em terapias e não conseguirem de fato mudar seus comportamentos. Ou simplesmente acharem que não precisa de ajuda para encontrar um homem. E passam anos e anos em relacionamento de fachada. E se você tomar a decisão errada, vai continuar se sentindo infeliz, perdendo tempo e se mantendo infeliz ou vivendo uma vidinha mais ou menos, aceitando menos do que você merece. E se você se identificou com tudo que eu te falei, eu tenho algo especial para você. Principalmente porque se você chegou até aqui e como forma de agradecimento por ter me dado esse tempo, eu quero te ajudar a dar esse primeiro passo rumo ao seu amor verdadeiro. Eu vou colocar à sua disposição alguns coaches da minha equipe para te ajudar a clarear um pouco mais esses próximos passos. A coisa funciona assim. É totalmente sem custos ou qualquer tipo de obrigação. Só peço que você se comprometa em atender a nossa ligação na hora marcada. Você precisa apenas preencher um pequeno formulário. E por que fazer isso? É porque eu respeito muito o seu tempo e por isso essa sessão de orientação ela dura em torno de 50 minutos. Então eu preciso saber um pouco mais sobre você para que possamos dar o nosso melhor. Você precisa apenas clicar no botão logo abaixo desse vídeo e escolher um horário e preencher o formulário, que no horário marcado nós vamos entrar em contato com você por telefone. Você vai receber a confirmação por e-mail. Por isso é importante que, além do seu telefone, você coloque um e-mail que você acesse para a nossa comunicação antes da sessão por telefone. Importante, escolha um horário onde você possa investir de verdade por inteiro o seu tempo nesses 50 minutos. E quero te pedir de coração, só se inscreva se pretende atender a nossa ligação, pois realmente essas sessões são muito requisitadas e temos pouquíssimas vagas. Então, agora a decisão é sua. Continuar como está agora ou mudar esse jogo de uma vez por todas. Então, clica aí e agenda logo a sua sessão enquanto ainda restam algumas vagas. Então é isso, chegamos ao fim dessa aula. Eu realmente espero ter plantado uma sementinha na sua cabeça de tudo que você precisa para ter um relacionamento saudável e feliz, já está aí com você, basta apenas uma decisão sua. E agora, isso eu não posso fazer por você, a decisão é sua, não é mesmo? Bom, deixa eu voltar aqui a tela para mim. Espero realmente que você tenha gostado dessa apresentação, dessa aula. Espero ter contribuído, tocado no seu coração e estou à disposição para tirar alguma dúvida. Os coaches da minha equipe foram treinados por mim, estão preparados para te ajudar a dar esses primeiros passos. Então não perca essa oportunidade que eu não sei até quando ela vai estar disponível, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.